Eu fiz um podcast esses dias falando sobre tempo certo, com relação a oportunidades da vida e com relação a crescimentos e coisas além que a gente deveria fazer. E hoje eu quero fazer um podcast ao contrário, falando sobre quando é a hora de parar ou quando é a hora de dizer chega, não, tchau, acabou. Ou seja, por fim em algo. Então vamos lá. Eu falei no podcast sobre quando é o tempo certo, sobre a gente aprender a apreciar e aprender a visualizar as oportunidades que a vida vai trazendo pra gente, e pra gente conseguir aproveitar isso para seguir novos caminhos, novos horizontes, novos desafios, novos amores, novos romances, novas perspectivas. A gente conseguir desbravar coisas novas e crescer dentro de muitas coisas. Ou seja, aproveitar o movimento de novidade que a vida às vezes traz pra gente, embarcar naquilo e falar: "É aqui que eu vou", e pronto. E seguir aquilo sem medo de ser feliz. Só que em contrapartida, existem pessoas que elas não conseguem falar, né, conseguem finalizar alguma coisa. Ou seja, é o lado da pessoa que ela entra numa aventura, ou ela entra num projeto, ela entra numa relação, ela entra num ambiente que quer que seja, e ela não sabe falar tchau para aquilo. Ou seja, ela vai se mantendo naquela situação, naquele ambiente, muito tempo do que ela deveria, simplesmente por ter medo de sair daquilo. Ou seja, tem um pouco a ver com relação ao episódio que eu fiz anteriormente de aproveitar as oportunidades da vida, mas também tem a ver com um dos episódios que eu fiz lá atrás sobre limite. De entender os seus limites, de entender até onde a gente vai, entender até onde a gente pode chegar. Por quê? Porque a nossa vida, ela é feita de começos, meios e fins. Para tudo. Tudo na nossa vida são ciclos. E quando a gente entende que são ciclos, a gente entende que se a gente está num ambiente, ou num momento, ou vivendo um tipo de situação, que de alguma forma aquilo está criando algum tipo de transtorno, de dor, de desconforto, alguma coisa que está incomodando, a gente precisa aprender a sair daquilo, a se retirar daquela situação, a conseguir olhar para aquilo e falar: "Não, chega, eu não preciso mais passar por isso, eu não preciso mais viver isso, eu não preciso mais me submeter a isso, e eu preciso atingir outros lugares, eu preciso seguir outros rumos, eu preciso seguir novas expectativas ou perspectivas ou desafios". Ou seja, é entender que muitas das vezes não vai ser a vida que vai trazer, às vezes, alguma oportunidade, igual eu falei na questão do tempo certo, né? De aproveitar as oportunidades da vida. Mas também é de aproveitar a oportunidade da vida, da gente entender que muitas vezes a vida mostra pra gente o caos, ela apresenta pra gente a tormenta, a tempestade, aquilo desabando, pra gente olhar para aquilo e falar assim: é a hora de falar tchau e se retirar daquilo e sair. E isso vale para namoro, casamento, trabalho, amizade, nicho social, cidade, vizinhos, enfim, tudo. Tudo que é algo que incomoda, que está causando algum tipo de transtorno, de dor, de angústia, de crises de ansiedade e afins, a gente precisa entender que a gente tem que falar tchau. A gente precisa entender que a gente tem que simplesmente olhar para aquele momento e falar: "Olha, isso não faz mais sentido. Eu tô tendo muito mais, coisas negativas e resultados negativos e muito mais dissabores do que simplesmente algo de útil daquilo". A pessoa tá simplesmente, vivendo algo ruim. E ela continua naquela coisa por muitas vezes medo de arriscar, muitas vezes zona de conforto, muitas vezes por inseguranças, muitas vezes por muitas coisas. E quando eu falo que a gente precisa aprender a pôr fins, a entender que uma hora algo aquilo tem que acabar, e que tudo na vida tem um fim, é porque a gente não pode, a gente não deve ficar protelando e ficar insistindo e ficar sendo aquela coisa maçante, simplesmente porque muita gente acha que quando você sai assim, você fala chega pra alguma coisa, eu não preciso mais passar por isso, a pessoa sente que ela tá desistindo. E não é assim.
Desistir também é um ato de coragem, é um ato de força. Você não tá falhando, você não tá jogando a toalha, você não tá desistindo e fugindo daquilo. Você simplesmente entendeu que você foi até o seu limite. Você foi até o máximo que você conseguiu. Você chegou no extremo da sua capacidade mental de suportar aquela situação e você olhou para si mesmo e disse: eu mereço algo melhor. Eu não mereço passar por isso. Eu não mereço ficar sofrendo desse jeito. E aí a gente pode falar sobre mulheres que sofrem abusos e ficam mantendo a relação na esperança de que, né, de que o parceiro ou a parceira vá melhorar. Ou mesmo uma relação entre dois homens. Acha que o parceiro vai de alguma forma melhorar alguma coisa. A partir do momento que alguém feriu o corpo de alguém, seja mentalmente ou fisicamente, você precisa entender que não dá mais. Se você está no ambiente de trabalho e alguém está te abusando psicologicamente, te menosprezando, te humilhando, fazendo você se sentir desconfortável, você tem que entender que é a hora de você se retirar. É hora de você sair dali. É hora de você dizer: eu não ganho para isso. Eu não sou pago para passar por esse tipo de situação. Eu não sou obrigado a me submeter a esse tipo de coisa. E isso vale para todas as outras opções de coisas da vida. É igual eu disse, pode ser em amizades, pode ser em relacionamento, pode ser na família, pode ser com o vizinho, pode ser, às vezes, com coisas próprias. Por exemplo, uma pessoa que tá passando por uma doença. Ela fica, às vezes, ali remoendo, 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 e aquela angústia, aquela coisa, nananá. Não adianta, não vai melhorar. Pelo contrário, ficar fazendo esse processo de dor vai só prejudicar ainda mais o corpo. O corpo não recupera, as coisas não avançam. Por quê? Porque a energia daquilo vai ficando tão pesada, tão carregada, tão negativa, que a doença não melhora. A doença não tem nenhum tipo de avanço positivo. Por quê? Porque tudo está sendo direcionado pro ruim. E aí é o momento que você olha para si mesmo em frente do espelho e fala: chega. Eu sei que eu tenho, por exemplo, sei lá, a pessoa que descobre que tem alguma síndrome ou algum tipo de câncer ou sei lá o que. Ela olha pro espelho e ela fala: eu já entendi o que que eu tenho, eu já entendi o que está acontecendo, eu sei o tratamento que tem que ser feito. Tudo que está ao meu alcance eu estou fazendo. Além disso, eu não posso fazer nada. Eu tenho que simplesmente entender que é um processo da vida e que eu tenho que passar por isso. Ponto. Ah, Rodrigo, mas é muito conformismo, é muito você aceitar todas as desgraças da vida e tudo mais. Não. Pelo contrário, é você entender que você não precisa viver aquela coisa ruim e ficar remoendo aquilo, e ficar visitando aquilo, e ficar aquela lamúria, naquela lástima por todos os dias da sua vida até que você vá ao fim. Porque é aquilo. Uma pessoa, quando ela descobre uma doença que não tem cura, por exemplo, não adianta ela se lamentar pro resto da vida com relação àquilo, porque não vai curar. Não vai existir algo que vai fazer uma varinha mágica e vai fazer aquilo se curar de um dia para o outro. Se um dia existir cura para aquilo, vai depender de estudos, de pesquisas, de médicos, de mais um monte de coisa, para então ela conseguir cura para aquilo. Até que isso aconteça, não adianta ela sofrer. Ela tem que aceitar a condição que ela tem, aceitar os limites que a vida colocou para ela a partir daquele momento, aceitar o que que ela consegue fazer, ou seja, até onde ela consegue ir e viver aquilo que ela tem. E conseguir tirar algo de bom daquilo. É aquilo, gente. É conseguir mudar a visão. É conseguir entender que por mais que o ambiente seja inóspito, você não precisa ficar sofrendo aquilo. Você tem que olhar para aquilo e falar: não, eu não quero sofrer, eu não quero passar por essa dor, eu não quero passar por isso de ruim. Então o que que eu vou fazer? Se é uma coisa que eu consigo controlar, um emprego, um namoro, uma amizade, eu consigo controlar. Eu saio daquilo. Eu me afasto. Eu consigo pedir um divórcio. Eu consigo pedir separação. Eu consigo pôr um término. Eu consigo dizer pra pessoa: essa amizade não funciona mais. Se você controla isso,
Tudo que é de ruim que está dentro do seu alcance, você olha para aquilo e fala: chega, eu não quero mais. Se é algo que ultrapassa o seu processo de controle, tipo uma doença, você olha para aquela doença e fala: ok, eu entendo que você está aqui, eu entendo que você faz parte da minha vida a partir de agora. Só que você não vai controlar a minha vida. Eu entendo os meus limites, eu entendo as minhas limitações, eu entendo tudo que está agora fazendo parte da minha vida por conta disso. Que eu vou fazer? Eu vou conviver com isso da melhor forma possível para eu aproveitar minha vida e para eu viver e para eu seguir o meu caminho. Por quê? Porque não é uma doença que vai fazer você morrer de um dia para o outro. A não ser que você descubra alguma coisa muito grave e aí já não tem como. Mas a gente está falando de uma situação geral e não muito específica. Então é isso, é a gente entender que a nossa vida, a gente precisa aprender a entender até onde você pode ir, até onde está sobre o seu domínio, e entender que uma hora ou outra você precisa falar: não dá mais, chega, isso não funciona para mim. Porque se você aprende isso, você vai conseguir aproveitar muito mais as oportunidades que a vida vai te trazendo ao decorrer do tempo, porque você sai de uma situação, a vida vai te levar para outra situação melhor. A vida vai te levar para um outro ambiente, a vida vai te trazer novos desafios, novos horizontes, novas oportunidades. E quando você faz isso, você se abre para a vida te trazer mais vida, para a vida te trazer novas aventuras e você conseguir ter uma vida muito mais legal, muito mais feliz, muito mais alegre, com muito mais conquistas, mesmo que sejam pequenas. Mas é aquilo, de grão em grão a galinha enche o papo. Se você vai juntando as pedrinhas aos poucos, você vai criar uma coleção de joias. Mas você tem que ir juntando as pedrinhas. Você tem que ir juntando ali as moedinhas. Você tem que ir fazendo aquele conta-gotas. Por mais que seja demorado, mas você percebe que aquilo vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se tornando algo muito maior. Então é isso. O podcast de hoje é sobre: entendam. Será que não está na hora de você falar tchau e se afastar de algum problema? Será que não está na hora de você simplesmente se retirar de alguma situação que está machucando e entender que você não precisa mais passar por aquilo? Será que não está na hora de você encarar os seus próprios desafios e entender: até aqui eu consigo, daqui para cá não preciso passar, isso daqui eu consigo reverter, isso daqui é isso mesmo, pronto, acabou. E entender que a vida, quem controla e quem faz a vida ser muito mais leve, muito mais agradável, é você. Então é isso, habitantes. Um beijo pra vocês, até o próximo episódio e aprendam. Às vezes é mais fácil dizer não do que se manter dentro da dor.